Olá, sejam todos muito bem-vindos para o nosso caso narrado, mas antes, a Odete pedindo, por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, sua patinha, ligar o sininho, que mais, Odete? Curtir, compartilhar, ligar o sininho, se inscrever, óbvio, e se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo, que a gente entende que a vida de cada um é o que diz a carteira que tem. Mas se puder, seja membro, porque assim você ajuda a que o canal continue sempre fazendo todo esse material para vocês. Como aquele velho combinado do caso narrado, esse daqui é um caso onde a gente não tem muitas imagens. Então eu peço para que vocês ouçam como se fosse um podcast. Tem gente que chama de radionovela, eu até gosto, porque realmente eu ponho ali na edição alguns ruídos, algumas coisinhas, e dá para você ir imaginando os personagens e imaginando os cenários de acordo com o que você quiser. A história passa a ser só sua. Este é um caso que eu nunca ouvi falar. E é um dos casos mais impressionantes que eu já vi. Agradeço ao Alan Caribé, que passou a pauta pra gente, ele é da Bahia, é um caso baiano, mas é um caso que eu fico assim, como que esse caso não tomou notoriedade? Ele é um caso de 1977. E agora a gente vê Flor de Lis, Jim Jones é depois. É um caso de um casal numa loucura a dois de novo, envolvendo religião e todos os seus fascínios que consegue exercer sobre o outro e o outro acreditar que aquela pessoa é enviada por Deus. E o que eles fazem, como eles fazem e como eles conseguem. Mas isso você vai ver agora, no caso narrado, a história de José e Maria, que mudam até de nome. Eles conseguem mudar para uns nomes que eu não sei como uma pessoa consegue ser liderada por pessoas com esses nomes. Mas ouve agora o caso que com certeza para você também é desconhecido. E por que esse caso ficou tão desconhecido? O feriado de 1º de maio de 1977 cairia em um domingo. O tempo, respeitando quem queria descansar, amanheceu nublado e tristonho. Parecia que o inverno queria se adiantar. O mar estava mais revolto que o comum, fazendo com que até os pescadores mais experientes não se animassem a encará-lo. As poucas pessoas que podiam ser vistas pela orla usavam casacos grossos, pois um vento fresco varria a região. Sob aquele clima estranho, fora de hora, o belo trecho de praia entre Salvador e Lauro de Freitas não era um atrativo para a população local. A maioria das pessoas preferiu aproveitar o domingo no conforto de suas casas. A orla estava praticamente vazia. Alheia ao tempo severo, Dona Geraldina do Espírito Santo não podia se dar ao luxo de ficar em casa. Mesmo sendo feriado do Dia do Trabalho, ela precisava garantir o seu sustento e o sustento de sua família. Seu local de trabalho eram as praias de Estela Maris e Pitanga, onde havia anos ela recolhia materiais depositados nas areias, ou pelo mar, ou por banhista. Aquelas velhas garrafas esquecidas, pedaços de isopor, tábuas, materiais plásticos e qualquer outro que pudesse ser vendido aos ferros velhos locais para serem posteriormente reciclados. Mesmo com o friozinho atípico, Dona Geralda não podia imaginar que aquele seria um dia completamente diferente de todos os outros da sua vida. Percorrendo as areias da praia, um acontecimento sem precedentes estava próximo e ela iria encontrar algo muito diferente de garrafas de vidro, plásticos e outros itens de valor modesto que o mar trazia de longe e devolvia para a areia. Um monte de esforme lhe chamou a atenção. Pensando ter tirado a sorte grande, Dona Geraldina correu rapidamente até ele. Ao se aproximar, foi tomada de pavor e espanto ao perceber que estava observando o corpo sem vida de uma criança. Mesmo sem tempo para se recuperar do susto inicial, ela notou que havia outro volume igual a cerca de 100 metros do primeiro. Para seu novo espanto, se tratava de mais um corpo infantil, aparentemente de um garotinho mais velho que o primeiro, mas o terror não chegaria somente em dupla. Dona Geraldina ainda se deparou com mais outros 3 cadáveres de crianças. Não demorou muito e logo se formou uma plateia de curiosos, tomando conta das praias de Estela Maris e Pitanga. O frio e a possibilidade de chuva não eram suficientes para afugentar esse mórbido público. Todos começaram a se perguntar as perguntas óbvias. Algum barco teria afundado? Teriam se afogado durante um banho de mar? O que, afinal, poderia ter produzido aquela terrível cena? Ainda sem nenhuma resposta,
Uma primeira viatura policial da delegacia de Lauro de Freitas chegou ao local e, ao se deparar com o inusitado da situação, pediu reforços. A polícia até conseguiu evitar que a imprensa baiana registrasse fotos dos corpos no local, mas não conseguiu impedir que o assunto ganhasse as páginas dos noticiários quase que imediatamente. Mas o mal não se encerraria somente naquelas primeiras vítimas. 2 dias depois, o mar trouxe para um outro trecho da praia mais uma criança sem vida. E no dia 4 de maio, mais 2 corpos foram encontrados por um pescador local. No total, 8 crianças mortas foram encontradas nesse curto trecho de litoral baiano. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime e Mistério S.A. Especial Caso Narrado. Quando os 5 primeiros corpos, ou seriam vítimas, foram encontrados, ainda não se fazia ideia de quem eram ou como aquelas crianças haviam chegado às praias sem vida. Mas a história já começou a ficar bem diferente nos dias 3 e 4 daquele maio de 1977. Para entendermos essa trágica história que abalou o estado da Bahia e abalou também o Brasil à época, eu te convido a deixar o belo cenário praiano e vir comigo para o interior da Bahia a fim de conhecer os protagonistas dessa macabra história. José Maurino Carvalho e Maria Nilza Oliveira Pessoa. José Maurino nasceu no dia 3 de março de 1948, na Fazenda São Gabriel, no município de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano. Pouco se sabe sobre seus pais, além de seus nomes, Edgar e Maria. O pai tinha a função de vaqueiro na fazenda e chefiava a casa da família composta por 9 filhos. Edgar impunha um clima severo na criação da prole em um ambiente simples e muito rígido. O silêncio imperava, somente o pai podia falar. Risadas e divertimentos eram proibidos. A família não possuía inclinação religiosa, sendo focados em seu duro cotidiano de trabalho na fazenda. Viviam numa situação de extrema pobreza e ausência de conhecimento do mundo exterior. A falta de estudo, aliás, afetava todas as crianças dessa localidade, sendo que José Maurino frequentou o grupo escolar somente até o 3º ano primário. O isolamento daquela família era praticamente total. Ao que tudo indica, José Maurino não se identificava com o ambiente onde nasceu e viveu até o fim de sua adolescência. O ambiente rural não fora feito para ele. Ao completar 18 anos, ele se muda para Salvador, onde tentou se alistar no exército, mas não teve sucesso, sendo dispensado no excesso de contingente. A mudança brutal de ambiente produziu um impacto enorme no jovem, mas ele estava disposto a superar as dificuldades de viver em uma grande cidade com recursos financeiros escassos. Como sua tentativa de morar com o primo não deu certo, precisou urgente buscar emprego e, devido ao seu baixo grau de instrução, só conseguiu posições de baixa remuneração. Para se manter na capital, precisou trabalhar longas horas por dia em 2 empregos, numa sorveteria no período diurno e como garçom no noturno. Devido ao seu empenho, conseguiu uma posição melhor no restaurante, permitindo inclusive que pudesse voltar a estudar. Quase conseguiu completar os estudos, mas uma nova troca de emprego impossibilitou essa vitória, pois agora ele era entregador de móveis de uma importante rede e sua atividade lhe afastava por longos períodos de Salvador. Num de seus raros momentos de tempo livre, ao caminhar pelo centro da capital baiana, se encantou com um religioso que pregava a palavra de Deus para os transeuntes. Aquele pastor, com sua verborragia, causou um efeito muito forte na alma de José Maurino, que ficou a ouvir o pregador por um longo período. Esse foi um ponto de virada importante em sua vida, pois, como já sabemos, ele não era proveniente de uma família com inclinação religiosa. Provavelmente essa foi a primeira vez que ele teve um contato tão íntimo e tão intenso com a religião. Doutrinado pelo pastor, José Maurino passa a frequentar um culto em uma igreja batista, onde recebe sua primeira Bíblia. Durante o serviço religioso, a leitura de um versículo lhe causou forte impressão. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Emocionado, gritou "Eu creio", seguido de uma crise de choro. Pela primeira vez na vida, sentiu fé e uma inusitada sensação de tranquilidade. Naquele momento, José Maurino tomou a decisão que iria impactar sua vida. Ele se prometeu que seria santo.
Maria Nilza Oliveira Pessoa nasceu em 21 de julho de 1954, no município de Mundo Novo, aos pés da Chapada Diamantina, na Bahia. Maria Nilza era a segunda filha de uma família de 13 irmãos. Sabe-se que seu pai era lavrador e a família gozava de um nível socioeconômico bastante baixo. Pelos relatos da própria Maria, ela teve uma infância que poderia ser considerada normal, com pais dedicados e uma relação bastante cordial com os irmãos. Se por um lado não fosse de muitas amizades, era bastante dedicada aos estudos quando criança. Ao contrário de José Maurino, a religião já estava fortemente implantada em sua vida, pois, de acordo com suas palavras, ela tinha mais interesse pelas coisas de Deus do que brincar com seus amigos. Aos 15 anos, se muda com a família para a Feira de Santana, uma cidade maior e com mais possibilidades de emprego e renda. Nessa fase, já encontramos uma Maria Zilda bastante religiosa, tendo chegado inclusive a abandonar os estudos para se dedicar exclusivamente aos fundamentos da religião. Achava que o verdadeiro conhecimento estava na Bíblia e não nos bancos da sala de aula. Não tinha vaidade das demais jovens da sua idade, não se arrumava e não tinha interesse algum por roupas da moda, adereços e maquiagem. Um episódio envolvendo sua mãe parece cimentar essa tendência religiosa extrema na jovem. Ao que tudo indica, sua matriarca teve um derrame e passou a ter a mobilidade e fala prejudicados. Ela enxergava nisso uma manifestação do demônio e passou a exercer uma atividade religiosa ainda mais ferrenha. Praticamente se mudou para dentro de um templo da Assembleia de Deus, onde estudava a Bíblia e já fazia pregações. Definitivamente, a religião passaria a comandar sua vida. Ou seja, tanto Maria Nilza como José Maurino passam a ter um foco comum em suas vidas, os ensinamentos bíblicos e a necessidade de propagar sua fé para as demais pessoas. O primeiro encontro desse casal do mal acontece quando Maria Nilza tinha 19 anos e José Maurino 25. Tudo ocorreu em um culto da Igreja Batista Missionária em Feira de Santana, onde José Maurino estava de passagem. Nesse dia, um dos pregadores era o próprio José Maurino, que já possuía o hábito de pregar a palavra de Deus por todos os lugares que passava. Um sentimento de empatia tomou conta dos dois e logo eles começaram a conversar sobre assuntos bíblicos, as passagens, os milagres de Cristo. Maria Nilza confessa a José Maurino que frequentemente tinha visões de Cristo e que o Espírito Santo lhe usava para transmitir sua palavra através de sua boca, ao que ele respondeu que esses fenômenos também lhe aconteciam. Esse encantamento mútuo foi mais que suficiente para que ambos ficassem completamente apaixonados e começassem a namorar. Passaram a frequentar grupos de estudos bíblicos e a fazer pregações juntos. Mesmo com essa intensa proximidade, juraram que nunca tiveram relações carnais antes do casamento. Certo dia, caminhando por Salvador, José Maurino tem uma visão que iria impulsionar e culminar na espantosa aparição, aquela dos corpos infantis na orla da praia. Ao dobrar uma esquina, ele vislumbra um homem todo de branco que emitia um intenso brilho. Muito sereno, seus olhos se encheram de lágrimas e José Maurino não teve dúvidas de que acabara de presenciar a aparição do próprio Jesus Cristo. Pensava no quanto era feliz por ter uma fé imensa dentro de si, por poder testemunhar com seus olhos a aparição do Filho de Deus. Na sequência, essa visão vai suavemente desaparecendo e em seu lugar surge a figura de Maria Nilza. Isso foi mais que suficiente para ele acreditar que ela era a mulher predestinada a estar para sempre ao seu lado. Ela, Maria Nilza, era escolhida por Deus para juntos viverem uma vida dedicada aos fundamentos do Criador. E foi, claro, o que aconteceu. José Maurino chama Maria Nilza para encontrá-lo com urgência em Salvador. Nessa época, Maria Nilza já havia saído de Feira de Santana e retornado com toda a família para Mundo Novo. Ela rapidamente vai encontrar José Maurino em Salvador e ambos estão convencidos de sua missão divina e que deveriam urgentemente se casar. Segundo eles contam, essa união foi realizada pelo próprio Criador. Na lua de mel, durante uma semana, eles ficaram rezando e jejuando conforme a vontade de Deus. Consumaram o casamento, lógico, mas estavam convencidos de que foram perdoados do pecado original, pois estavam seguindo as ordens divinas.
O casamento aconteceu no local batizado por José Maurino de Monte das Oliveiras, que é uma elevação no meio das dunas nas cercanias da Lagoa de Abaeté, sendo que a união foi realizada pelo próprio Criador. Os dois, José Maurino e Maria Nilza, ficaram nesse local por cerca de uma semana, rezando, jejuando, tudo conforme a vontade de Deus. Consumaram o casamento, lógico, mas estavam convencidos de que foram perdoados do pecado original, pois apenas seguiram ordens divinas. É durante esse retiro no Monte das Oliveiras que o casal se despede de seus nomes de batismo e José Maurino passa a se chamar Matota e Maria Nilza Marata. Posteriormente, ao serem indagados o porquê desse novo batismo, afirmaram que são nomes retirados da Bíblia. Mas esses nomes não constam no livro sagrado. Depois do retiro e jejum realizados no Monte das Oliveiras, Matota, em cumprimento aos desejos divinos que tivera, decide que é hora de retornarem para Mundo Novo, cidade natal de Marata. Lá deveriam organizar um rebanho de fiéis esses que levariam as bênçãos de Deus e a palavra do Espírito Santo. Nessa época, a família de Marata também já estava de volta a Mundo Novo. A chegada da filha com um desconhecido, apresentado como seu marido, causou grande indignação em Fidelis, pai de Marata ou Maria Nilza. Estranhando as circunstâncias desse casamento, ficou com medo que a filha ficasse mal falada no pequeno povoado. De tudo fez para que Marata, ou melhor, Maria Nilza, desfizesse esse compromisso. Além de não concordar como a união tinha acontecido, seu Fidelis não queria perder a única ajuda que possuía na casa, visto que sua mulher era inválida e sua filha era a responsável por todos os afazeres domésticos. Outro ponto que incomodava o pai de Marata era a extrema escassez de recursos financeiros e a falta de espaço na moradia. Seu Félix percebeu que Matota, o antigo José Maurino, não estava disposto a contribuir em nada, seria um peso morto que ele teria que carregar. Matota e Marata convivem por um tempo considerável na casa da família, até que um dia o patriarca, extremamente incomodado com o ócio do genro, o chama para trabalhar na lavoura. Pouco acostumado com o trabalho braçal, o uso da enxada causou ferimento e bolhas terríveis nas mãos de Matota. Ele interpretou isso como um recado de que Deus não queria que ele fizesse esse tipo de trabalho. Tudo o que ele precisava fazer era difundir as sagradas escrituras. Estava convencido que Deus lhe proveria todo o restante. Ele precisava apenas sair pregando a palavra de Deus. Drasticamente, Matota se convence de que as igrejas não representavam a real vontade de Deus. Somente ele e a esposa eram capazes de levar a verdade para a população. Estava obcecado com a revelação de que havia recebido do Espírito Santo no Monte das Oliveiras. Ele era o enviado de Deus e iria salvar o povo na terra. Como o relacionamento com o pai estava insuportável, Marata acha melhor que o casal passe o menor tempo possível na casa de sua família. Marata, a antiga Maria Nilza, conhecia bem a região e elegeu a fazenda Havana como ponto inicial para suas pregações, pois assim conseguiriam ficar longe de seu pai e espalhar as verdades de Deus. A fazenda Havana era um protótipo típico da fazenda do interior baiano da época, contando com um número considerável de lavradores que, em sua maioria, eram pobres e analfabetos. Geralmente pregavam durante o almoço dos trabalhadores, onde de forma apaixonada falavam das graças e glórias em se seguir a palavra do Senhor e se afastar do Satanás. Já nessa época, passaram a desvirtuar as Escrituras, atribuindo a si mesmo poderes divinos e protagonismo nas doutrinas. Em princípio, tiveram grande dificuldade em conquistar a atenção e confiança daquelas pessoas, chegando muitas vezes a serem hostilizados. Muitos lhes diziam que não queriam ser crentes. Quando os ânimos ficavam muito acirrados, o casal desaparecia por um tempo, mas sempre retornavam numa insistência ferrenha. Repetiam a ladainha que dizia que Deus punia o demônio, estava escondido em todas as coisas. Matota chegava a dizer que era pecado usar relógio de pulso, pois Deus havia lhe dito que os apóstolos não usavam esse acessório na época. Devido a tanta insistência, com o passar do tempo, o casal Matota e Marata conseguiu conquistar a atenção de alguns lavradores.
Os conquistados ficavam muito impressionados em ouvir a pregação de Matota, que parecia estar em transe numa língua que eles não conheciam e não conseguiam compreender. Marata fazia a tradução do que estava sendo dito, justificando que quem falava pela boca de Marota era o próprio Deus. Ao que tudo indica, a aproximação inicial das pessoas era por puro medo, pois Matota falava em castigos terríveis para aqueles que não o ouvissem e o obedecessem. Profetizava que a terra iria se abrir e engolir os maus, que uma bola de fogo desceria do céu e transformaria todos em cinzas, as quais seriam lambidas pelo gado. E é para esse público que o casal Matota e Marata passa a fazer suas pregações. E assim, o jovem casal foi conseguindo conquistar um número já considerável de seguidores. A influência dos sermões de Matota e Marata estava começando a surtir efeito e muitos já os viam como reais enviados de Deus. Matota conquistou sua posição de homem de grande fé. Seus seguidores acreditavam em suas palavras. No momento em que Matota consegue reunir e influenciar de forma messiânica seus fiéis, estava assim criada a Igreja Universal Assembleia dos Santos. Igreja essa em que Matota e Marata eram as estrelas principais, os verdadeiros e únicos representantes de Deus na Terra. Nessa ocasião, Matota começa a reescrever a Bíblia de acordo com suas visões e verdades. 9 meses haviam se passado desde o retiro no Monte das Oliveiras. Matota já se apresentava como a personificação do próprio Deus na Terra e Marata a reencarnação de Maria. Marata, sendo a reencarnação de Maria, estava, portanto, predestinada a gerar um filho homem e este seria o Salvador do mundo. Para a decepção de Matota, Marata deu à luz a uma menina. Ele tinha certeza de que seria homem, pois assim Jesus havia lhe dito. Mas logo, no momento de transe, ele recebe outra mensagem divina, explicando que aquela criança apenas parecia ser do sexo feminino, mas era homem na verdade. Ele dizia que a criança havia sido castrada ainda no ventre de Marata para nascer mais puro, imaculado e sem aquilo que poderia ser seu maior instrumento de pecado, ou seja, seus órgãos sexuais. A criança recebeu o nome de Morotó e foi criado como se menino fosse. Matota ficava enfurecido com quem falasse que Morotó não era um menino e sim uma menina. Devido à sua agressividade, ninguém o confrontava sobre esse assunto. Era melhor não despertar sua ira. A chegada de Morotó contribuiu para aumentar o descontentamento de seu Fidelis com toda a situação. O amancebamento de sua filha, o genro tido como louco que pregava que era o próprio Deus e a falta de espaço na residência. A situação se tornou impraticável, fazendo com que o casal abandonasse a casa da família. Eles se mudam então para a casa de 2 seguidoras, que eram tratadas pela alcunha de irmãs, Maria da Paz e Maria Alves. As donas da casa também serviram de ponte para que seus amigos e familiares passassem a acreditar nas palavras do jovem casal de profetas. A residência se tornou como um templo dedicado aos ensinamentos de Matota e Marata. Nessa época, são escolhidos entre os seguidores os 12 apóstolos que teriam papel de relevância dentro da Igreja Universal Assembleia dos Santos. O número de seguidores crescia constantemente. Durante uma pregação, um morador local inconformado com Matota invade a casa e lhe causa grave ferimento. Todos assustados, em grupo, decidem se mudar para a Fazenda Havana, onde são acolhidos pelo administrador que já estava convertido pelo casal. Na fazenda, Matota, mais uma vez, se declara dispensado dos trabalhos na lavoura, uma vez que, segundo suas conversas com Deus, ele estaria liberado. Ele e Marata deveriam ficar apenas o dia todo em casa orando junto das demais mulheres. Puxou para si também a responsabilidade da educação de todos os filhos de seus seguidores, o que lhe permitia, inclusive, aplicar castigos físicos nas crianças. Justificava isso pelo fato de crianças serem muito vulneráveis ao demônio e só ele poderia impedir essas manifestações. Matota enxergava uma forte ligação entre crianças e o Satanás. Era preciso sacramentar a fé em Matota em sua nova igreja. A forma escolhida foi um ritual de batismo realizado em um açude na fazenda.
Mulheres, homens e crianças receberam roupas brancas e, ao meio de hinos entoados em alto volume, eram batizados nas escuras águas do açude por Matota com a ajuda de Marata. O ritual de batismo incluía ainda um outro fato. Os nomes que as pessoas usavam seriam alterados para nomes existentes na nova Bíblia que Matota planejava escrever. Dessa forma, Maria da Paz saiu das águas com o nome de Léa, Godofredo renasceu como Josué, Maria Alves era agora Elequis, o pecado de Romildes dava espaço à santidade em Eloquis. Isso aconteceu com todos que acompanhavam Matota, com exceção de 3 crianças que puderam manter seus nomes originais, pois, segundo o profeta, já possuíam nomes santos. A vida pregressa de todos deveria ser esquecida e uma nova surgiu no momento desse ritual de batismo realizado pelo casal messiânico. Entre adultos e crianças, 27 pessoas passaram por esse renascimento chamado de batismo da ponte cristã. Matota, Marata e Morotó não precisaram ser batizados uma vez que já eram santos e livres de qualquer forma de pecado. O estilo de vida do grupo liderado por Matota começou a escandalizar os habitantes da Vila da Barra em Novo Mundo. Surgiram rodas de conversas nas portas de botequins, armazéns e igrejas, e o assunto era sempre o mesmo: o modo excêntrico e escandaloso que os seguidores do profeta levavam. Já era conhecido o fato que Matota tomava para si a mulher que escolhesse entre seus seguidores, e que o mesmo acontecia entre os demais, onde Marata decidia quem iria dormir com quem. Marata era a única que não poderia trocar de parceiro, era exclusiva de Matota. Outro ponto que causou incômodo nas autoridades locais, mas que nada puderam fazer, foi a ordem dada por Matota de que seus seguidores rasgassem seus títulos de eleitor e todos os demais documentos. Segundo Matota, as regras civis não deveriam ser seguidas e somente a verdade de Deus deveria guiar suas vidas. O tratamento dispensado às crianças do grupo também causava revolta nos moradores da pequena vila. Eram comuns os castigos físicos, onde as crianças consideradas desobedientes eram amarradas e surradas com ramos de urtiga. O ardor produzido na pele fazia com que os pequenos gritassem de dor, o que era visto por Matota como a presença do Satanás no corpo infantil. Proibia que os pais, ou quem quer que fosse, providenciasse qualquer tipo de alívio e carinho para os que estavam sendo punidos. Quem tentava intervir recebia as mais sérias ameaças do pastor, e isso era mais que suficiente para que ninguém se opusesse à forma hostil como ele tratava as crianças. Para Matota, os pequenos eram o principal meio das manifestações de Satanás e tudo deveria ser feito para reprimi-las, mesmo que fosse pelo uso da violência. A população local começou a ficar cada vez mais incomodada com aquele estranho grupo de fanáticos maltrapilhos que circulava pelas cercanias da vila e fazenda Havana. O próprio Matota já havia sofrido uma grave agressão que quase lhe custou a vida. Percebendo que a situação estava ficando insustentável e temendo maiores problemas, o chefe do grupo diz ter tido uma visão em que Deus queria que todo o grupo se mudasse para o Monte das Oliveiras, em Salvador. Esse era um lugar santo, ali o Criador havia lhe passado muitas revelações, o Espírito Santo havia realizado o casamento dele com Matota e onde se deu a concepção de Morotó. Era para lá que todos deveriam se dirigir e viver sob os auspícios de Deus. Para realizar essa viagem, o grupo ia precisar de dinheiro e, para juntá-lo, Matota manda que seus seguidores vendam todos os seus bens materiais. Móveis, roupas, relógios, galinhas, cabras, chapéus, colchões, panelas, tudo deveria ser entregue para a venda. O que não podia ser vendido deveria ser enterrado. Um dos seguidores usava dentaduras e, como não era possível vendê-las, o pastor ordenou que seus dentes postiços e falsos fossem atirados no vaso sanitário. Depois de tudo vendido, o grupo conseguiu a quantia de 18.000 cruzeiros. O montante foi mais que suficiente para que o grupo providenciasse os transportes necessários até o Monte das Oliveiras e lá adquirisse mantimentos que garantissem o sustento de todos. A partida se deu no dia 17 de março de 1977. Matota ainda tentou convencer o sogro, pai de Marata, a acompanhar o grupo. A tentativa foi em vão, pois o velho Fidelis colocou Matota para correr debaixo de uma chuva de xingamentos e ameaças.
Chegando à capital baiana, o grupo se instalou nas dunas que cercam a Lagoa do Abaeté, na elevação batizada por Matota como Monte das Oliveiras. Para os integrantes da seita, aquele era o local mais sagrado de todos. A posição elevada permitia uma vista privilegiada das dunas, com o mar ao fundo. Para seu abrigo, providenciaram toscas tendas que eram incapazes de proteger o grupo do sol, das chuvas e fortes ventos que assolavam o acampamento. Durante a noite, amontoavam-se uns sobre os outros a fim de se aquecerem como podiam. As condições eram muito precárias e o dinheiro conseguido com a venda dos animais e objetos na Vila da Barra era administrado por Marata, que entregava a alguém apenas a quantia exata para que comprasse o alimento de todo o grupo. Pães e sardinhas em lata eram a dieta básica dos acampados. A compra de alimentos era o único momento em que se dava permissão para alguém abandonar o Monte das Oliveiras. Vez ou outra, Matota ou a mulher conduziam o culto, falando em línguas que só eles entendiam. Isolavam-se do grupo para algum canto das dunas e, quando voltavam, era comum que trouxessem uma nova vontade de Deus ou um castigo a ser aplicado nas crianças a quem chamavam de demônios. Certo dia, o casal de falsos profetas se afasta para uma porção das dunas já bem próxima ao mar. Nessa localidade, teriam recebido uma mensagem divina que apontava as crianças do grupo como uma espécie de portal para a entrada de Satanás e dessa forma elas deveriam ser eliminadas. Num estado de transe, frenéticos e convictos de que tudo isso era verdade, regressaram ao local do acampamento e dão a notícia da extrema decisão. As crianças deveriam ser sacrificadas e isso iria acontecer em um dia muito próximo. Ao notar o espanto e revolta no rosto de alguns seguidores, Marata alerta que ninguém fugisse, nem mesmo tentasse esconder os pequenos. Se isso ocorresse, seriam atingidos pela ira de Deus, que faria com que o monte se abrisse e todos morreriam soterrados. Essa ameaça foi suficiente para que ninguém se opusesse a essa monstruosidade, uma vez que já estavam fortemente influenciados pelo casal e convictos que estes eram reais mensageiros de Deus. Com pavor de punições, o destino das crianças estava selado. No dia 30 de abril de 1977, por volta das 8 horas da noite, quando muitos já estavam recolhidos para dormir, Marata convoca o grupo para uma reunião. Ao fim de sua fala ensandecida, ela obriga todos a acompanhá-la. Era chegada a hora do sacrifício dos filhos de Caim e Belial, pois este era o nome a qual ela se referia ao diabo. Marata não enxergava nenhuma humanidade naquelas crianças, pois não eram filhas de Deus, deveriam, portanto, ser eliminadas. Ocultos pela escuridão, o grupo desceu do Monte das Oliveiras, caminhando por cerca de 1 hora por entre as brancas areias das dunas. Usavam como ponto de referência as luzes das poucas casas que existiam na orla. As crianças menores fizeram percurso adormecidas nos braços de seus pais. Os maiores iam sonolentos, sem entender para onde estavam indo. Ao final desse macabro deslocamento, chegaram a um trecho da praia de Stella Maris. O barulho das ondas aumentou o frenesi do casal, que incitava o grupo a permanecer junto a entoar cânticos e orações desencontradas. Nessa noite, o mar estava particularmente agitado. Grandes ondas arrebentavam na faixa da areia, produzindo um barulho aterrorizador. Marata decide que o grupo deveria esperar o mar serenar. Essa espera durou por 1 hora e, finalmente, por volta das 10 horas da noite, Marata entrou no mar. Foi a primeira a deixar as areias e caminhar mar adentro, ao que foi seguida por Matota. Outros integrantes do grupo já se posicionavam em fila atrás de seus líderes espirituais. Seguindo o roteiro que diziam ter recebido do Criador, Matota e Marata avisam que só eles eram dignos de sacrificar as crianças. Os pais deveriam passar criança a criança para que o casal pudesse afogá-las. Nenhuma contestação foi ouvida e o grupo permanecia fiel aos seus profetas. Quando a água chegou ao nível de sua cintura, Marata parou. Calmamente se virou para trás e estendeu os braços. Rapidamente, alguém lhe entrega a frágil Suane, cujo nome original era Andréia. Com apenas 2 anos de idade, a criança estava sonolenta em seus últimos instantes de vida. Sem proferir qualquer tipo de oração ou executar um gesto que poderia ser interpretado como a entrega de uma oferenda,
Marata simplesmente atira em defesa a criança que tinha em seus braços cerca de 1 metro para frente. Atordoada, a menina se debateu nas águas turbulentas, mas não conseguiu se manter na superfície. Em instantes, foi tragada pelas ondas, desaparecendo para sempre da vista de todos. Agora era a vez de Matota tomar o protagonismo para si. Ele tinha em seus braços o garotinho Sérgio, que também possuía apenas 2 anos de idade. Sem nenhum rodeio, arremessou a criança nas escuras e frias águas. O mar se encarregou de rapidamente levar o pequeno para as profundezas. Seu corpo não voltaria à superfície por longas e longas horas. A terceira vítima era a angelical Miriam. Como as 2 crianças anteriores, contava também com apenas 2 anos de idade. Quem entrega Miriam nas mãos de Matota foi seu próprio pai, um senhor de idade chamado Godofredo. E ele estava ao lado do algoz de sua filha quando ela foi jogada ao mar. Miriam se debateu de tal forma que conseguiu vencer a turbulência das águas. Ao perceber a situação, Matota dá uma ordem monstruosa para o próprio pai da menina. Ele, o pai, é quem deveria empurrá-la para uma porção mais funda do mar. Sem coragem para enfrentar o pastor, Godofredo fez exatamente o que lhe havia sido mandado. Ao ver sua filha desaparecer na escuridão, o pai parece ter ficado atordoado. Saiu do mar e foi sentar sozinho na areia com a cabeça baixa entre os joelhos. Ninguém dizia uma palavra. Os únicos sons eram os das ondas e do intenso vento. Pedro era o próximo pai a entregar seu filho para Matota. Pedro não teve coragem de quebrar a serenidade do sono do filho antes de o entregar com cuidado ao pastor. Samuel tinha apenas 9 meses e, como qualquer outra criança de colo, apenas se alimentava do leite materno para logo em seguida voltar a dormir. Lançado ao mar pelo pastor, o garoto permaneceu inerte quando caiu como se fosse uma grande e pesada pedra arremessada, fazendo apenas o barulho da imersão abrupta na água. Matota não perdeu tempo e, instantes depois, lançou mais uma menina nas agitadas águas. Claude, a menina, não teve nenhum tipo de reação antes de ser engolida pelas águas. O falso profeta executava esses atos hediondos sem nenhum tipo de remorso, pois no seu âmago estava agindo conforme vontade divina. Nada faria ele parar. Ao perceber que ninguém lhe entregava uma nova criança para o sacrifício, Matota caminha até a areia e ele mesmo toma do colo da mãe a indefesa Marta, de 4 anos de idade. A mãe, paralisada, catatônica, não manifestou nenhum tipo de reação. O líder do grupo voltou para dentro d'água e largou a criança em meio às ondas. Marta ainda consegue nadar e retornar para perto de Matota. O que se diz enviado de Deus, insensivelmente, agarrou a menina e a arremessou em um ponto ainda mais profundo. Nunca mais a criança foi vista com vida. Matota não demonstrava nenhum cansaço em executar sua vil missão. Caminhou vigorosamente novamente até a areia, onde pegou Mariovaldo, um menino de 5 anos. Dessa vez nem foi preciso caminhar para uma posição onde o mar fosse muito profundo. Matota jogou Mariovaldo em um ponto bastante raso, mas uma forte correnteza se encarregou de arrastar o pequeno corpo infantil para longe da costa, de onde nunca mais voltou com vida. Agora era a vez da 8ª vítima da noite encontrar seu destino final. O pseudo-pastor foi atrás de Obeide, um menino de 8 anos que estava extremamente agitado na praia. Provavelmente o garoto já tinha consciência do que estava presenciando e deve ter sentido o extremo horror quando Matota o agarrou e levou para dentro do mar. Ao ser lançado pela primeira vez, Obeide conseguiu nadar de volta para a praia. O pastor gritou para que o trouxessem até ele, ao que foi prontamente atendido. Embora o menino tenha resistido bravamente a inúmeras investidas, chegou o momento em que a exaustão venceu e o valente garoto foi tragado pela fúria do oceano. Matota e Marata haviam cumprido sua promessa de eliminar aquelas crianças ditas endemoniadas. Naquela noite, 8 crianças inocentes foram sacrificadas nas águas da praia de Stella Maris, em Salvador. Pais apáticos observaram toda essa monstruosidade sem esboçar nenhum tipo de reação. A manipulação exercida pelo casal de profetas foi extremamente forte. Seus seguidores estavam dispostos a tudo, inclusive entregar seus filhos em sacrifício. Ao sair da água, Matota encontrou seu grupo de seguidores reunidos em uma profunda prostração. Ninguém chorava, ninguém esboçava qualquer palavra.
As imagens do sacrifício das crianças eram fortes demais para não causar abalos em um ser humano, mesmo naquele grupo de recém-convertidos. Vale citar que 3 integrantes não conseguiram se juntar aos demais na praia de Stella Maris. Eles ficaram afastados ouvindo os gritos e choros, que depois foram substituídos por um silêncio sepulcral. A força de Matota sobre todos pode ser mostrada exatamente por esse fato. Mesmo que estes 3 não tenham participado de forma ativa, nada fizeram para impedir o trágico fim de 8 crianças. Sem nenhum tipo de comentário ou explicação, Matota e Marata conduziram o grupo de volta ao acampamento no Monte das Oliveiras. Na manhã seguinte, Matota ordena que ninguém comente sobre o ocorrido na noite anterior e proíbe a saída de qualquer integrante do local. Por alguns dias, os seitizados ficaram reclusos e isolados, mas tudo isso iria mudar em breve. O dia 1º de maio chegou e com ele o mar depositou nas areias da praia de Ipitanga 5 corpos de crianças. A notícia dessa tragédia rapidamente chegou até as autoridades policiais e a imprensa. Todos queriam respostas para aquele inusitado acontecimento. Trabalhou-se com a hipótese, inclusive, de que algum barco tivesse afundado, levando aquelas crianças à morte. Seria questão de tempo até os corpos dos pais também aparecerem. O laudo do ML determinando a causa da morte como afogamento corroborava com essa possibilidade. Mas o delegado responsável pelas investigações tinha dúvidas de que essa era a causa mais provável. Seu faro investigativo lhe dizia que a verdade não era essa. Não acreditava na possibilidade de um acidente, mas sim de um crime. Todos acompanhavam as poucas novidades sobre os corpos das crianças achados na praia de Ipitanga. Havia mais perguntas do que respostas. Tudo mudaria depois que na delegacia se apresentou um fazendeiro do interior, mais precisamente de Novo Mundo. Esse homem se chamava Vavá e era o proprietário da já conhecida Fazenda Havana. Vavá contou ao delegado que cerca de 20 pessoas, sem contar as crianças, haviam abandonado sua fazenda alguns meses antes. Largaram tudo para seguir um casal de pastores que se diziam ouvidores da palavra de Deus. Tinha a informação que, ao deixar a Fazenda Havana, esse grupo se dirigiu para Salvador. Dizia conhecer essa história por um funcionário de 17 anos. Esse rapaz partiu junto com o grupo, mas depois havia fugido de Salvador e pedido para recuperar o trabalho na fazenda. Voltou da capital contando que o grupo vivia em péssimas condições em um areal próximo do mar, sob as ordens de seu líder, o tal Matota. No seu depoimento ao delegado, diz que o rapaz chamado José Alves havia lhe dito que o casal de ditos pastores iria afogar as crianças desobedientes do grupo numa praia. Ao saber do trágico achado em Ipitanga, ele, Vavá, decidiu falar sobre isso com o delegado, pois tinha certeza do envolvimento do casal que antes habitava em sua fazenda. O delegado perguntou se ele seria capaz de fazer um reconhecimento dos corpos, o que Vavá respondeu afirmativamente. Dos 5 cadáveres, ele conhecia uma criança especificamente. Ela era filha de uma ex-empregada. Imediatamente, o delegado solicita que o rapaz empregado da fazenda seja trazido para Salvador para prestar depoimento. Ao mesmo tempo, inicia uma grande operação de buscas pelas dunas da região de Abaeté. Seu faro estava certo, não foi o naufrágio de uma embarcação que produziu aqueles corpos, e foi sim um ritual encabeçado por um fanático. Em 3 de maio, uma viatura policial chega à Fazenda Havana para levar José Alves, que havia sido batizado como Alex, para Salvador. A polícia queria que José Alves apontasse onde era o acampamento de Matota e Marata. Assustado, o rapaz entrou na viatura que o conduzia de volta para o lugar que ele pensou nunca mais pisar. José Alves ficou com o grupo em Salvador por cerca de 2 semanas. Nesse período, ele se deu conta que estava se entregando a uma seita que havia se desviado completamente dos desígnios da verdadeira fé. Passou a enxergar em Matota um lunático, um perdido, um louco que decidiu renegar a Bíblia Sagrada e escrever a sua própria. A isso se somou as péssimas condições que os seguidores estavam vivendo, expostos ao sol extremo e ventos constantes, com uma péssima alimentação e sob rotineiras ameaças. Essa situação fez com que Alex desistisse de permanecer sob o jugo de Matota e Marata e fugisse para a Fazenda Havana, onde implorou para ter seu emprego de volta.
Ao ser perguntado sobre o período que ficou sob o jugo de Matota, comentou em detalhes todos os horrores que havia presenciado e sentido na pele. Das muitas informações passadas por José Alves ou Alaques, a que mais ajudou foi o comentário de que no local do acampamento era possível ouvir umas abelhas doidas que passavam voando. O delegado associou esta informação aos aviões que decolavam e pousavam nas proximidades de Pitanga. Agora, as buscas poderiam ser mais focadas e se concentrar numa área muito menor. Já no meio da tarde, um grupo de policiais do alto de uma duna conseguiu encontrar o acampamento. A localização exata era chamado de Alto de Soraima e não de Monte das Oliveiras, como os lunáticos gostavam de falar. Observavam surpresos um grupo de 20 pessoas em completo estado de torpor. Alguns jogados na areia, outros sentados em silêncio fazendo riscos no chão ou ainda entoando cânticos religiosos incompreensíveis. Tinha um aspecto sujo e maltrapilho. Como se tratavam de muitas pessoas, o policial no comando desse grupo de buscas decidiu pedir reforços. Enquanto esperavam a chegada de mais oficiais, os seguidores de Matota perceberam a presença daqueles homens que os vigiavam da posição mais alta do relevo. Pareciam não compreender o que estava acontecendo. Não ensaiaram ou tentaram qualquer tipo de fuga. Com a chegada de novos grupos especiais, foi dada a ordem de prisão para todas aquelas pessoas. De arma em riste, os guardas desceram a arenosa elevação e declararam que todos estavam presos pela morte das crianças encontradas na praia. Não houve qualquer tipo de resistência. Rapidamente, o casal líder do grupo foi identificado. Chamou a atenção do policial-chefe o bebê que Matota segurava com todo cuidado em seu colo. Pensou que aquela era uma criança de sorte por ter sido poupada do triste destino das outras. Ainda no areal de Soraima, esse policial fez um pequeno interrogatório com Matota e, ao lhe perguntar do porquê de aquele bebê em seu colo ter sido poupado do sacrifício, o lunático respondeu enfaticamente que aquele bebê era seu filho, Morotó, e ele não possuía o diabo em seu corpo como as demais crianças. Havia sido gerado na pureza do ventre de Marata, sendo castrado ainda antes do nascimento pelo próprio Deus. Não possuía mácula ou pecado algum, era escolhido para perpetuar a palavra do Senhor. O pseudo-profeta falou ainda que os pais sacrificaram seus filhos por vontade própria, apenas seguindo a vontade de Deus. Essa confissão foi suficiente para que o casal messiânico fosse algemado e levado rapidamente para a Secretaria de Segurança Pública de Salvador. Os demais integrantes tiveram o mesmo destino de seus líderes, sendo acomodados em várias viaturas. Ao chegarem ao prédio da secretaria, uma multidão de curiosos já esperava pelo estranho grupo da efêmera seita religiosa. Jornalistas e fotógrafos se acotovelavam para terem mais e mais informações sobre aquelas pessoas acusadas de tirarem a vida de todas aquelas crianças, sendo alguma delas os próprios pais. Matota e Marata foram os primeiros a serem interrogados. Nesse contato inicial entre eles e o delegado, Marata chorou durante o depoimento, ao contrário de Matota, que manteve um olhar ameaçador e basicamente permaneceu em silêncio. O depoimento dos demais pode ser condensado em informações do tipo: seguíamos ele pois dizia que tinha poderes divinos, que aquele que lhe desafiasse seria destruído por Deus. Ou ainda garantiam: ele falava uma língua embolada que só a esposa entendia. A gente achava que era um santo falando. Para o delegado, a simplicidade intelectual daqueles seguidores era terreno fértil para a dominação de Matota. Depois de ter os depoimentos coletados, todos foram encaminhados para celas na própria Secretaria de Segurança Pública. Os menores de idade, 3 no total, foram encaminhados para o juizado de menores. Entre os menores estava, claro, a filhinha do casal, a Morotó. Paralelamente a isso, os corpos das 8 vítimas iam sendo identificados pelos pais. Aquele momento causou um grande impacto nas pessoas próximas. Os corpos estavam deformados pelo tempo que passaram submersos. Alguns apresentavam, inclusive, sinais de ataques de animais. Alguns pais se desesperaram ao ver seus filhos naquele estado. Aquela visão parece ter trazido os fanáticos de volta à dura realidade e compreenderam que haviam entregue o destino daquelas crianças nas mãos de um louco que os manipulava. Depois dos devidos reconhecimentos, os pequenos cadáveres foram transladados para Novo Mundo para que pudessem ter um enterro digno.
As 8 crianças foram sepultadas em seu local de descanso final sem a presença dos pais. Para se evitar a exaltação popular, os detidos foram separados e transferidos para diversas delegacias de Salvador. De forma resumida, pode-se dizer que os implicados criminalmente no sacrifício das 8 crianças foram Matota, Marata e 5 de seus seguidores. Os demais foram liberados pela polícia e voltaram a trabalhar na fazenda Havana. Seu Vavá recebeu todos de volta, mas viveram longos anos com o estigma da loucura e da ignorância. Dos 5 seguidores que foram encaminhados para julgamento, um morreu durante o desenrolar do processo e outro fugiu. Posteriormente, os 3 restantes ficaram cerca de 1 ano e meio internados no manicômio judiciário, aguardando o laudo de sanidade mental. Quando os laudos finalmente saíram, não foi diagnosticado qualquer distúrbio mental. Ao final do júri, esses 3 foram inocentados, pois se considerou que estavam sob forte influência de Matota e Marata. Para explicar a inocência dos 3 acusados, os médicos forenses apontaram uma espécie de anulação da vontade pessoal diante do novo contexto social, no caso, uma seita. Além da falta de aspirações pessoais, a miséria a que estavam submetidos teria enfraquecido suas resistências naturais diante do carisma do líder Matota. Sem compreender, haviam penhorado suas decisões. Suas vozes já não saíam mais de suas bocas, assim como seus pensamentos não mais lhes pertenciam. Usou-se ainda o primitivismo cultural dos 3, o que fatalmente dificultava sua relação e compreensão com o mundo externo. Os 3 menores de idade, antes recolhidos pelo juizado de menores, foram todos devolvidos para suas famílias, inclusive Morotó, que foi entregue aos cuidados do avô. Finalmente, Morotó passou a ser tratada como menina. Matota e Marata, por motivos óbvios, eram o ponto central deste episódio. Seguindo todos os procedimentos legais, foram avaliados por diversos psiquiatras forenses para que se pudesse determinar sua sanidade mental. O resultado desse laudo iria definir o tipo de condenação que deveria ser imputada ao casal. O caso era tão delicado que as análises psiquiátricas foram meticulosamente realizadas, ocorrendo inclusive a participação de vários profissionais. Enquanto aguardavam o resultado dos laudos, o casal ficou na colônia penal de Lafayette Coutinho sob prisão preventiva. O documento final produzido pelos psiquiatras é extremamente longo e detalhado, mas para entender a condenação que sofreram, basta citar o seguinte trecho. Por doença mental, eram ao tempo dos fatos inteiramente incapazes de entender o caráter criminoso de seus atos. Essa foi a conclusão entregue diretamente ao juiz encarregado do caso. Depois de analisar alegações de acusação e defesa, o juiz determinou o destino do casal Matota e Marata. Por serem doentes mentais, não cabia punição, mas sim tratamento. Deveriam ser encaminhados para o manicômio judiciário, onde iriam cumprir 8 anos de internação. Os fundadores da seita Universal Assembleia dos Santos teriam que cumprir suas sentenças separados. Matota ainda tentou de tudo para que ficasse junto da esposa Marata, usando inicialmente sua suposta intimidade com o Espírito Santo para persuadir as autoridades e deixá-los juntos. Logicamente que essa argumentação não funcionou e o casal só se via em raras situações especiais. Matota vivia solitário sem conversar com os outros internos. Era um ser letárgico, muito demorou para aderir às atividades oferecidas pelo setor de terapia ocupacional. Chegou a praticar tecelagem e trabalhar no refeitório da instituição. Marata, ao contrário, não conseguiu desempenhar nenhuma atividade. Foi dispensada da função de auxiliar de dentista do manicômio devido à sua inconstância de humor. Ninguém queria trabalhar com ela. A carta de ordem de desinternação foi assinada no dia 12 de setembro de 1985 e determinava a liberdade vigiada do casal pelo período de 1 ano. Os dois deveriam comunicar sempre se haviam conseguido trabalho e também comunicar o quanto ganhavam. Não poderiam beber ou sequer serem vistos próximos a bares, sendo sempre obrigados a voltar cedo para casa e jamais poderiam se mudar sem antes comunicar ao juiz determinado para acompanhá-los. Pouco se sabe sobre a vida desses 2 personagens depois da saída do manicômio judiciário. Ao que tudo indica, foram morar na casa dos pais de Marata. Matota ainda visitou seus próprios pais enquanto eles eram vivos. Um caso dessa magnitude teve um fim obscuro.
O caso Matota e Marata foi batizado de Cavaleiros da Fé e serve até hoje de referência quando se estuda sacrifícios religiosos. Um agradecimento especial é para a principal fonte para o desenvolvimento deste caso narrado. É o livro de Vladimir Pinheiro, Matota e Marata, Cavaleiros da Fé. Livro-reportagem sobre um caso de sacrifício religioso. A câmera estava meio torta. Já sem Odete, a câmera estava meio torta, tive que arrumar. Tá torta ainda. Para Marota. Maracá? Aru? Matota e Maroca? Marata. Matota e Maraca? Marata. E o outro? Morotó. Não, Morotó é o filho. Matota e Marata. Matota e Marata, tá. Que mudam até de nome para Matota e Maraca. Marata. Que mudam até de nome para Marota. É muito difícil. Matota e Maraca. Marata. Para narrar isso foi um inferno. Que mudam até de nome para Marota. Matota. Maraca e Matota. Matota e Marata. Matota e Marata. José e Maria que mudam até de nome para Matota e Marata. Maraca? Bom,